Algum tempo atrás, Mason Evans se mudou para uma pequena cidade no norte de Maine. Apesar do pouco tempo que esteve lá, se apaixonou pelas densas florestas e rios pelos quais essa terra maravilhosa era conhecida. O homem não se mudou para lá sozinho, mas veio com sua esposa Rachel e seu filho Bob, de 7 anos. Os médicos haviam recomendado para beneficiar a saúde da criança que ele morasse em uma área onde o clima fosse fresco. Para este fim, Mason vendeu sua propriedade no Alabama e comprou uma pequena casa perto da floresta. O ar naquela zona era tão fresco e limpo que parecia a Mason que não era capaz de respirar tudo. Essa atmosfera ajudará Bob a recuperar suas forças depois de um longo tratamento, pensou o homem, ainda admirando a vista da majestosa floresta. Mason gostava de ver a emoção de seu filho ao ver um veado atravessando a rua, bem como ouvir um lobo uivando à noite. Bob havia superado recentemente uma doença grave que o perseguia desde o nascimento. A maioria dos médicos tinha medo de dar esperança. Dado um prognóstico muito ruim, apenas um dos centros médicos pôde ajudar o menino. Para isso, os pais de Bob tiveram que aceitar uma intervenção cujo resultado ninguém poderia prever. Como não havia outra saída para salvar a criança, Rachel e Mason deram o seu consentimento. Os pais infelizes não tinham mais forças para ver seu filho desaparecer lentamente sem ter a menor chance de melhorar sozinho. No dia da operação, Mason beijou o filho e Rachel fez uma oração em voz baixa. Estando na sala de espera, os pais literalmente não conseguiam ficar parados e olhavam ansiosos para a porta da sala de cirurgia. Felizmente, graças ao profissionalismo dos médicos e aos métodos inovadores aplicados, a operação foi um sucesso e Bob foi salvo. Agora, para a reabilitação, o menino só precisava de boa comida, ar fresco e seus medicamentos. Bob agora tinha mais do que o suficiente. Maine era considerado um dos lugares mais pitorescos dos Estados Unidos. Tentando fazer seu filho passar mais tempo nas ruas, Mason levava o menino para a floresta e contava a ele os segredos que a natureza escondia. Rachel se surpreendia com o profundo conhecimento do marido nessa área. Querido, como você sabe tanto sobre a floresta? Cresceu em uma fazenda no Alabama, certo? A mulher perguntou, olhando para o marido com admiração. Rachel, você conhece a minha história? Não me lembro de nada do meu passado. Só posso contar a história que me contaram no orfanato. Respondeu Mason, tocando a testa com a palma da mão. Em resposta a isso, Rachel balançou a cabeça tristemente e foi para a cozinha preparar o jantar. Claro que ela lembrava bem da triste história do marido. Rachel sabia que Mason acabou em um orfanato quando tinha apenas 5 anos. O homem não se lembrava de seus pais nem sabia das circunstâncias que o levaram a acabar no orfanato. O pequeno órfão só sabia que o nome dele era Mason. O menino, de 5 anos, foi levado para lá por um homem desconhecido que o viu em uma estação. Os educadores do orfanato tentaram com todos os esforços recuperar a memória de Mason, mas tudo acabou em vão. O menino não lembrava quem era ou como chegou à estação na maior cidade do Alabama, e nem a polícia nem os assistentes sociais que tentaram encontrar os pais de Mason puderam ajudar. Parecia que o menino havia surgido do nada, sem pais ou familiares. Com o tempo, Mason se acostuma com o fato de que seu passado era todo um mistério não resolvido. Para todo mundo, ele era um simples órfão que vivia em um orfanato e mesmo agora, caminhando com seu filho pela floresta, Mason não sabia explicar como ele sabia tanto sobre a vida de seus habitantes. O homem poderia distinguir sem equívoco a pegada deixada por um cervo ou de javali. Mason tinha conhecimento de cogumelos e bagas que sempre cresceram em abundância nas matas locais. Bob, que tal ir a leste da floresta para colher cogumelos para o jantar? O que significa que nossas cestas estarão cheias de cogumelos de primeira qualidade antes do meio-dia. Mason perguntou olhando pela janela. Claro que eu quero, papai. Além disso, tenho certeza de que pegarei mais cogumelos que você. Bob respondeu com um sorriso alegre no rosto. Ei, garoto, tudo bem, não cante vitória antes do tempo, tá? Vamos ver quem ganha, respondeu Mason brincando, regozijando-se com a próxima caminhada com seu filho. Depois de uma estação chuvosa que durou quase uma semana, o sol finalmente apareceu por entre as nuvens e o bom tempo se instalou no Maine.
Para não encharcar suas roupas com as gramas molhadas, Bob colocou botas de borracha e uma capa de chuva na qual parecia um verdadeiro catador de cogumelos ou um pescador. Olhando com satisfação o traje do filho, Mason sorriu e entregou-lhe uma cesta de vime. O homem então deu um beijo de despedida na esposa e seguiu para a parte leste da mata, onde ainda não tinha ido. A princípio, Bob caminhou com cautela ao seu lado, olhando constantemente de um lado a outro. Mas logo quando ganhou confiança, se permitiu ir mais longe. Havia muitos cogumelos, então o pai e o filho os encontraram literalmente debaixo de cada arbusto. De repente, Bob, que estava na frente, deu um grito de surpresa e começou a recuar. "Filho, o que há? Precisa de ajuda?" Mason perguntou com ansiedade, correndo em direção ao menino. Enquanto se aproximava de Bob, o homem tocou em seus ombros, mas para sua surpresa, seu filho não se virou. O menino apontou para a frente com a mão e então disse: "Papai, o que é isso?" Mason seguiu a mão do menino e então gritou ao ver o que estava diante de seus olhos. O menino, sem saber, tropeçou em um cemitério abandonado. Em alguns lugares, tudo estava abundantemente coberto de samambaias e arbustos, de modo que as sepulturas eram pouco visíveis, parcialmente destruídas e cobertas com uma camada de musgo e líquen. Mas Mason não ficou tão surpreso com isso. A coisa mais terrível e assustadora foi ver sua foto de infância em um dos túmulos mais próximos. As letras da lápide estavam meio apagadas, e o homem só conseguia ver a letra inicial do nome, aquele que começava com M. "Deus, o que é isso? Não pode ser!" Mason exclamou, que ficou pálido imediatamente. Não poderia ser real. Mason imediatamente reconheceu sua foto de quando ele era criança e agora, de pé em frente ao túmulo onde sua fotografia estava pendurada, não sabia o que fazer. "Papai, quem é esse menino? Não é você?" Bob perguntou timidamente. O menino tinha visto fotos de seu pai no álbum da família e imediatamente reconheceu seu pai naquela foto do túmulo. "Não, eu não sei, filho. Este é provavelmente um erro de algum tipo", disse Mason, gaguejando em cada sílaba. O próprio homem não acreditava na verdade de suas palavras, pois sabia que era ele e mais ninguém quem estava nesta fotografia. Mason também estava envergonhado pelo fato de não poder entender por que vestígios de seu passado foram encontrados nas densas florestas de Maine. Quando ele cresceu no Alabama, nunca esteve no nordeste do país. No entanto, o homem ficou muito surpreso com o estado lamentável do cemitério. Por causa de tudo isso, Mason concluiu que aparentemente fazia vários anos desde que qualquer humano colocou um pé naquele lugar. "Acho que temos que ir para casa", disse o homem, desviando os olhos tristes da visão do filho. Então, pegando o filho pela mão, Mason o levou para casa, onde sua mãe já o esperava. Rachel estava sinceramente surpresa que o marido e o filho dela voltassem do bosque com as cestas meio vazias, mas Mason contou-lhe o que encontraram na floresta. A mulher empalideceu e a princípio não podia nem acreditar em seus ouvidos. Mas então, Rachel percebeu que seu marido não estava brincando e disse: "Querido, parece-me que seu próprio passado encontrou nas florestas profundas de Maine. Acho que essa é uma boa oportunidade para descobrir quem são seus pais e como você acabou no Alabama." Mason deu um olhar agradecido para sua esposa, feliz por ela o apoiar em tudo. O homem decidiu por si mesmo que valia a pena perguntar aos anciãos locais quem são os donos do cemitério abandonado no meio da floresta. No dia seguinte, Mason acordou mais cedo do que o habitual e depois de um rápido café da manhã, ele foi ao posto de turismo da região. Infelizmente, nenhum dos funcionários conseguia se lembrar de nada relacionado à floresta e às sepulturas desconhecidas que ali existiam. Quando começou a parecer que Mason nunca chegaria ao fundo da verdade, um dos funcionários lhe aconselhou que visitasse Abraham Smith, um idoso apático que vivia em um asilo. Finalmente, Mason teve a oportunidade de saber algo sobre seu passado, que o perseguiu durante todos esses longos anos. O Sr. Smith revelou-se um idoso meio cego e surdo, que apesar de sua idade avançada, tinha uma excelente memória.
Foi ele quem contou a Mason que na parte leste da floresta, 30 anos atrás, existia um assentamento de lenhadores negros engajados na extração ilegal de madeira e posterior venda de espécies arbóreas de boa qualidade. O Sr. Smith também lhe disse repetidamente que os habitantes daquela área se distinguiam por uma moral viciosa e eram considerados pessoas de sangue frio, capazes até mesmo de assassinato. Eles tinham seu próprio cemitério e uma pequena igreja de madeira. Foi lá que um dos lenhadores conheceu Rebecca Lopes, uma órfã que veio para nossa cidade desde Cuernavaca, acrescentou o idoso. Sr. Smith, sinto muito, mas o que isso tem a ver comigo e aquele cemitério na floresta? Mason perguntou, queimando com curiosidade. Em resposta a isso, o idoso riu e disse: Tenha paciência, jovem, nem tudo de uma vez. Como lhe dizia, Rebecca Lopes começou um relacionamento com um dos lenhadores da cidade. Fruto de tudo isso, a jovem ficou grávida. Eles não eram casados. Os habitantes da aldeia dos lenhadores, vivendo de acordo com suas próprias leis, tinham uma opinião negativa em relação ao casamento. Depois Rebecca deu à luz 2 meninos gêmeos, que chamou de... Meu Deus! Michael e... Mason? Incitou o homem em cuja mente as peças do quebra-cabeça já havia começado a se encaixar. Sim, tem razão, exatamente, Mason. Então, quando as crianças tinham 5 anos, Rebecca decidiu deixar a aldeia dos lenhadores, cansada de viver em condições subhumanas e insalubres. Infelizmente, o pai dos gêmeos se opôs, e então ela decidiu fugir em uma noite escura de julho. Mas o lenhador notou imediatamente a ausência de sua esposa e filhos. Então, pegando uma arma, correu atrás deles. Quando os alcançou na fronteira do bosque, com o primeiro tiro, matou a mãe dos gêmeos e deixou uma das crianças gravemente feridas. Os vizinhos, atraídos pelo barulho dos tiros, imediatamente chamaram a polícia, que prendeu o lenhador junto com o corpo da jovem morta. Este ser desumano ainda está cumprindo sua pena perpétua em uma prisão estadual federal até hoje. O acampamento dos lenhadores foi imediatamente dissolvido e seus habitantes expulsos da cidade. Infelizmente, o menino ferido pelo pai morreu no hospital. Mas o destino de seu irmão permanece desconhecido até hoje, disse o Sr. Smith às cegas, semicerrando os olhos. Este garoto está agora de pé na sua frente, sussurrou Mason com lágrimas nos olhos. Lembrou-se de como, assustado com os tiros, correu para onde seus olhos enxergavam. Suas pernas o levaram até a estação de trem, onde embarcou no primeiro vagão que viu. O trem que chegou tinha como destino o Alabama, o que explica como Mason, com 5 anos, acabou naquele estado. Ao mesmo tempo, a mente da criança apagou todas as lembranças do que aconteceu na floresta. Mason chorou ao pegar a mão do idoso. O homem sentia que havia se libertado de uma carga enorme e insuportável que havia levado em sua alma durante 25 anos. Agora ele sabia quem eram seus pais verdadeiros e quem era a pessoa no túmulo da floresta densa. Depois de contar tudo isso para sua esposa e filho, Mason foi para a floresta na manhã seguinte, onde começou a limpar o cemitério e arrumar as lápides. Diante do túmulo de seu irmão, o homem acreditava que Michael estava agora olhando para ele das alturas do céu e estava feliz por finalmente ter encontrado a paz de espírito. Se você gostou da história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Um forte abraço e até a próxima!